Ele é provavelmente a pessoa que melhor representa o nome desse podcast. Ele é diretor técnico da RunFan e é a pessoa mais resistente que eu já conheci. Você aí que está tentando correr 5, 10 quilômetros, ele correu 217. Eu estou aqui com uma das pessoas que me influenciaram e mudaram a minha percepção, a minha forma de ver o esporte. Camilo Alves, bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença, pela oportunidade. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Rapaz, como começou a tua relação com o esporte? Tá. É engraçado, né? Eu acho que desde sempre, não necessariamente era esporte, mas o que eu me lembro desde criança era, né, eu tinha uma infância que a gente ia sempre nas férias de julho e janeiro, né, meus pais são professores, a gente ia para o sítio, né, do meu avô. E aí a minha tarefa, não, minha coisa que eu mais gostava de fazer era ficar subindo e descendo o morro, né, lá do sítio do meu avô. E ficava fazendo isso por horas. Né? Então eu acho que ali foi o meu primeiro contato com algo assim de longa duração, de endurance, assim, de ficar subindo e descendo os morros em volta da casa do meu avô. E daí foi o momento que eu já comecei a sentir que eu gostava muito de fazer atividade física, né? Que é diferente, né? Esporte, atividade física, mas eu gostava de me manter em movimento. Então acho que esse foi o primeiro ponto ali que eu comecei a entender que eu gostava o tempo todo de ficar me mexendo muito e por muito tempo. Aí depois, logo, né, com 8 anos de idade, fui apresentado futebol, né, pelo meu pai. Fiquei completamente viciado em futebol, né? Então a gente morava perto do clube lá do São Paulo, né? Sou São Paulino, então ficava maluco com o time, ficava lá jogando horas e horas e horas, né? Então eu acho que depois foi bem isso, né? Eu tinha essa relação de também ficar muito tempo, o máximo que eu podia, aproveitando o tempo para me mexer, para fazer esporte. Então foi primeiro nisso, né, no sítio do meu avô, depois com futebol por muitos e muitos anos. E você foi estudar. Foi uma decisão por conta dessa relação com o esporte ou você avaliou e como foi? Então, na verdade, cara, o lance foi o seguinte, né? Eu sempre estudei muito, então sempre gostei bastante de estudar. E, na verdade, a minha primeira opção não era fazer educação física, não era estudar, né, essa parte de educação física e de estudo de movimento, nada disso. Queria fazer direito. Né? Foram meus pais que viram essa minha relação com a atividade física de uma maneira muito íntima, que resolveram falar para mim, olha, a gente acha que isso tem muito mais a ver a fazer educação física. Você é feliz quando você está em movimento, ou falando de movimento, ou falando de atividade física, ou de esporte, alguma coisa nesse sentido. Aí que eu comecei a pesquisar sobre educação física, né? E resolver fazer a faculdade e tal. Eu imagino que eu não seja a única pessoa que você mudou a vida. Você é um profissional excelente. Né? E eu falo para muitas pessoas que eu não acredito o que você me fez enxergar. Eu não conseguia correr 3 minutos. Eu tinha uma relação com o esporte, com outros esportes. Algo mais intenso, mas durava muito pouco. Né? Durava muito pouco. Quando eu te conheci, eu não conseguia correr 5 minutos. Né? E você falou para mim que eu não estava correndo errado. Eu achei muito estranho aquilo. E aí você falou, poxa, faz assim, corre tentando conversar. Isso ficou muito gravado, né, na minha mente, porque eu falei para você, mas assim eu vou correr muito devagar. E você nem pensou e falou, é isso mesmo. 5 meses depois, eu corri 25 quilômetros e até hoje eu não acredito nisso. Quantas pessoas têm essa surpresa no teu trabalho? Olha, isso é bem comum. Não é querer... como é que eu posso dizer, né? Ter falsa modéstia aqui, não é isso, mas Por favor, a questão... não tenha, porque você é muito bom e eu queria muito expor isso. Mas é porque, assim, primeiro eu acho que tem algumas coisas aqui que são importantes. As pessoas começam a correr, não é bem errado, mas é mais ou menos por aí. Eu devo ter falado, você deve estar correndo errado mesmo, me conhecendo. Me conhecendo, eu devo ter falado algo do tipo. Foi com carinho. Mas o que acontece, né? As pessoas começam a correr
desenfreadamente. Então, fala assim, eu vou correr o quanto der. Né? E aí chega lá, acaba fazendo 10 minutos, às vezes, no maior esforço, acaba se machucando e não conseguindo dar seguimento, né? Para aquela atividade física. Né? O que acontece? A gente produz muito conhecimento na parte da corrida, né? Já tem muita coisa a se estudar. E aquela dica que eu dei para você, de falar para você correr e conversar, nada mais é do que um limiar metabólico, né, fisiológico, que a gente sabe que se você correr conseguindo conversar, é uma percepção de esforço, um estado de esforço e geralmente numa faixa de frequência cardíaca que faz com que aquilo não seja exaustivo para o seu corpo, que você consiga manter por um bom tempo. Então, na verdade, apesar de parecer uma coisa até meio empírica, na verdade ela é muito estudada para eu falar isso que eu te falei. Então, por isso que eu sabia que você ia conseguir segurar mais tempo. Né? Antes você corria 3 minutos, provavelmente você ia conseguir correr 15, até 20 minutos naquele ritmo. Né? Tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, porque o sistema cardiovascular é uma coisa, o aparelho locomotor é outra, né? Então a gente tem que pensar articulação, tendão, tudo. Se você também fala para a pessoa, olha, pode correr devagar por 1 hora, ela nunca correu nada, ela vai acabar se machucando, né? Então, muita gente vem com essa ideia da corrida ou uma atividade física, né? Que ela fala, eu não consigo correr, não sirvo para isso e tudo. Mas por quê? Porque provavelmente ela teve várias tentativas frustradas de correr por muito tempo. E isso é muito desgastante, até traumatizante, dependendo das pessoas. Que vai super forte, corre muito e aí não aguenta e aquilo fala, nossa, é muito desgastante. Não, não é. Né? Com uma progressão certa, com estudo, com calma, a gente consegue chegar lá. A minha percepção é que eu olhei para o Nike e falei, eu acho que isso é mentira. Just do it. Nada. Não é, não. Tem muito estudo, tem muita técnica, tem muita coisa para se preocupar. Eu me lembro de dar voltas e voltas e voltas e eu não consegui desligar de mim. Não, a pisada, é o quadril, são os braços e agora os braços estão certos, eu estou pisando errado. E eu lembro também de uma percepção de quase meditação. Isso é comum? E por que acontece? Então, tem vários estudos, né, que tem até a parte mais científica mesmo da parada, que é entrar no estado de flow, que eles falam, né? Que é depois que a pessoa consegue se encontrar ali na atividade física, que ela para de ser tão traumatizante ou desgastante, que você consegue se entender. Eu não estudo tanto essa parte, tá? Mas eu vou tentar dar uma palhinha do que eu sei, né? É que chega nesse momento que justamente o que você falou, que você está totalmente concentrado no que você está fazendo. Então, você começa a prestar atenção na sua respiração, na tua passada, e aquilo te põe só para dentro de você. É como se você estivesse só pensando no ato de correr e esquecesse as outras coisas. Isso é mais ou menos como encontrar um estado aí de flow. Não sei, não estudo essa parte, mas é que geralmente é o que fala, né? Então é como se você tivesse só concentrado no ato de correr e pelo que parece você se encontra ali, né? Tem vários e aí tem outros estudos, né, que falam de até pensamentos dissociativos, que você acaba esquecendo da dor, né? O quanto que já não está mais doendo, quanto aquele exercício não está mais desgastante para você, e aí você consegue ter espaço mental para pensar no ato de correr e aquilo vai se alimentando, se retroalimentando, você consegue manter aquele estado ali. Para a gente, a relação com a meditação ela é diária, é algo há muitos anos. Quando a gente entende um dos benefícios não, uma das definições de meditação, que seria observação com qualidade, isso se encaixa perfeitamente. Fala da tua primeira prova. Quando, como foi, como é que é essa parte de superação, porque tem ali um esforço físico, mas tem uma parte mental que parece até ser mais importante do que o físico. Eu lembro acho que algumas vezes você dizendo, não, a primeira vez que você me disse, hoje vai ser rodagem, corre 80 minutos. Eu, o quê? Não vai dar. E 30 minutos nossa, não vai dar sim. E parece que eu ganhei um segundo fôlego ali. Conta da tua experiência
E como foi isso, essa relação do corpo e da mente? Tá. A minha primeira prova foi uma prova comum, daquelas da Maratona do Pão de Açúcar, de revezamento, que era a mais comum de entrada para corredor de rua, né? E foi uma com uns amigos da faculdade que me chamaram para correr. Eu fechei a prova, porque a gente já treinava, tudo. Então, geralmente, quem fecha a prova é para tentar fazer um pouco mais de força, ser mais rápido e tal. E não foi uma prova fácil para mim. Eu não estava preparado para aquilo, né? E, ao mesmo tempo, a gente meio que tinha prometido, olha, eu vou para esse tempo, o outro falou, né, que ia para tanto, tal. E aí eu prometi também um tempo que eu nem sabia se eu ia cumprir ou não. E aí é engraçado, porque eu resolvi tentar chegar no tempo que eu estava prometendo, né? Eu fui o último a sair, porque o revezamento eram 4 pessoas, então cada um fazia o seu trecho, eu terminava a prova. Ninguém conseguiu cumprir o tempo que tinha falado, ou seja, eu já estava com menos responsabilidade, porque já estava... Mas eu lembro, falei, não, eu vou tentar fazer o que eu tinha prometido, né? E aí eu lembro que eu já estava muito cansado, assim, era uma prova de, acho que dava mais ou menos quase 10 quilômetros, e no final eu estava sofrendo tudo, mas eu falei, não, vou aqui tudo, e aí é engraçado, aí eu comecei a me encontrar bem na corrida, porque sei lá, acho que nos últimos 2 quilômetros eu fui mais forte do que o resto da prova inteira. Aí eu falei, olha só, você consegue administrar ritmos. São coisas que eu não treinava com método, não sabia nada disso, né? Mas aí que eu já comecei a entender que tinha um trabalho mental ali, né? De você, mesmo com desconforto, com desgaste, você consegue se superar, consegue ir para frente, com a força mental também. É claro, né, que, poxa, não dá para você, sem treinar, resolver fazer uma maratona. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas que você consegue ir muito além do que a gente até imagina, consegue. Eu senti, acho que algumas pessoas também sentiram isso, quem começou a correr, que parece que o fôlego vem primeiro do que a musculatura, né? Esse desenvolvimento cardiovascular. E eu senti algumas dores, né? Você administrou muito bem, eu não tive nenhuma lesão, nenhuma. Como é que faz? Como é que a gente administra isso? Porque isso é verdade? O fôlego vem primeiro? Olha, então, a gente ainda carece um pouco de estudos disso, mas sim, o sistema cardiovascular ele tem uma adaptação mais rápida do que a adaptação do aparelho locomotor. Tem um tempo de latência maior. O que quer dizer isso? Tem umas adaptações que é aumento do ventrículo esquerdo do nosso coração, então ele aumenta o tamanho da cavidade para ejetar sangue, aumento da circulação sanguínea, entre outras questões metabólicas, aumento de enzimas, tudo isso é muito rápido. Toda essa adaptação que a gente fala ali de sistema cardiovascular, ela é rápida. Em 2, 3 semanas você já está começando a se sentir melhor. Qual que é o ponto? Principalmente para quem não faz um treino de força adequado, de musculação, tudo, a adaptação do aparelho locomotor, e aí a gente está pensando em tendão, articulação, musculatura e até osso, demora um pouquinho mais. Eles têm um tempo de latência maior para se adaptar. Então, muitas vezes é aquilo que a gente fala, a pessoa está se sentindo com um motor de caminhão, né? Mas tem um chassi de Fusca. Então, esse que é o ponto. Precisa ter uma adaptação. Na literatura científica, a gente sabe que uma adaptação de 10% a 15% de aumento de volume de uma semana para outra, né? Então, por exemplo, se eu corria 10 minutos, vou correr 11, 12 de uma semana para outra, parece ser benéfico sem trazer grandes prejuízos, né? Qual que é o ponto? Ninguém corre totalmente certinho, né? A gente tem as nossas compensações, diferenças musculares de um lado para o outro. Então, fatalmente, por mais que a gente seja muito cuidadoso, é possível que a pessoa venha apresentar alguma dor, alguma lesãozinha. Tudo isso a gente vai corrigindo aos poucos, né? Tanto com fortalecimento, mas principalmente com uma progressão adequada. Né? Então, é um jogo de paciência. Com certeza. Então, tá muito fácil, é isso mesmo. Tem que ser fácil. Tem que ser fácil. Eu lembro de ser... de vários treinos, voltar para casa e, mas já acabou? E ter uma certa impaciência, eu queria mais. Tá aí o motivo de nunca ter me lesionado. Perfeito, mas aí eu acho que nesse processo você, acho que você sempre fez musculação, né? Treino de força, então isso é uma coisa que estava, né, ao teu lado, e você teve paciência de esperar. Não é para todo mundo.
essa paciência. Tem muita gente que chega em mim e fala, olha, estou inscrito para uma maratona, a pessoa nem está correndo ainda. Já correu. Né? E já está inscrito para uma maratona. Então, isso também é uma qualidade grande. Você ter paciência de esperar, saber o momento, tudo é super importante também. Um dos motivos que eu quis treinar com você na Run Fun, eu queria falar da Run Fun também, precisam conhecer a Run Fun. É fantástica. Porque você foi a primeira pessoa que eu conheci e eu achei, como assim, esse ser humano existe, que correu 100 quilômetros. Esse é um plano ainda. Sinceramente, eu não sei por quê, só coloquei um número. E eu gosto muito do processo, sabe? Não é só chegar lá. Mas o processo, ele é apaixonante quando a gente presta atenção. Nossa, evolui mais um pouquinho, mas esse pouquinho, não é um pouquinho, é muita coisa. Alguém que não corria 3 minutos, é muita coisa. Quanto tempo demorou para você chegar nessa marca? Eu quero falar dos 217, que isso é sobre-humano. Mas 100, meu Deus, 100 quilômetros. Quanto tempo demorou? O que você fez para chegar nisso? Tá, vamos lá. Eu acho assim, primeiro a gente tem que pensar que dentro do processo, né, eu já corria há 8, 9 anos. Nossa. Então, assim, porque é claro que assim, uma programação para aqueles 100 quilômetros, na verdade, aqueles 100 quilômetros estavam dentro da programação dos 200 que eu fui correr, né? Foi uma programação específica de 6 meses, 8 meses, né? De 8 meses. Mas a construção dentro do Endurance, né? Ela é de anos. Então, esse que é o ponto, né? Especificamente, você falar, olha, Camilo, quanto tempo você treinou para aquela prova? Falar, olha, 6 meses. 8 anos. Mas foram 8 anos, né? Entendeu? Então, na verdade, a construção que vai sendo, né, aplicada, que a gente vai fazendo, né, ao longo do tempo, ela é muito grande dentro do Endurance, né? A gente vê, até tem vários estudos que mostram, né, que, por exemplo, os melhores maratonistas, até ultramaratonistas mesmo, melhores resultados vêm com o tempo. Então, não só, às vezes nem a idade é determinante, mas sim o tempo de treino que a pessoa tem, porque isso vai gerando experiência, ela vai conhecendo melhor o corpo dela, sabe administrar melhor os ritmos e isso vai fazendo com que ela fique cada vez melhor, né? Eu ouvi dizer que pessoas têm mais atletas acima dos 50 anos em maratonas, é verdade isso? Eu acho que deve ser acima dos 40, não sei dos 50, mas dos 40 com certeza. Com certeza. Por que a pessoa deve correr? No teu conhecimento, os benefícios que são fundamentais, indispensáveis. Olha, então eu vou tentar ser um pouco mais pragmático em algumas coisas e outras extrapolar um pouquinho mais. Eu acho que por questão de saúde eu acho excelente, né? Então a corrida, né, por mais que a gente esteja aqui complicando, né, em termos de precisa de treinamento, adaptação, progressão, ela é um dos mais simples, né, dos esportes. Que é pegar um tênis e realmente com um pouquinho de estrutura, você correndo no parque, na rua, você consegue. Um pouquinho de informação, né? Um pouquinho Exato, né? Eu não quero simplificar demais, mas é possível, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E aí, dentro disso, você vai colher os benefícios, né? De saúde cardiovascular, diminuição de, né, peso corporal, menor chance de diabetes, diminuição de colesterol, doenças cardiovasculares. Todos esses pontos eu acho que é muito importante. Hoje a gente tem descoberto que não, né? A literatura tem mostrado que a corrida pode ser um ótimo auxiliador na prevenção, né, de doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, né, e também no combate já daquelas instaladas como ansiedade e depressão, que provavelmente isso vocês já vão saber melhor do que eu, mas a gente sabe de marcadores bioquímicos mesmo que melhoram com a corrida no combate a esse tipo de doença. Então, acho que, nossa, é por isso que eu acho que as pessoas devem correr. Como pessoa, então pensar assim, né? Eu acho que a vida das pessoas muda muito quando ela corre uma prova que se supera. Por exemplo, eu costumo dizer que quando você corre um processo de maratona, né? Ou de uma ultramaratona, pode ser, ela muda o estilo de vida dela por um tempo. E aí, durante a dificuldade do processo, tudo, ela se conhece de uma maneira que eu acho... Nossa, muito diversa, muito diferente de outras. É claro que você pode se conhecer de outras formas, né? Mas eu acho que você conhece muito os seus limites ou até
você aprende a passar um pouco deles. Tudo. Então, acho que é por isso que as pessoas tinham que correr. Porque ela colhe benefícios e ela consegue mudar muito a vida dela a partir disso também. Uma coisa que eu vi também é que ter uma prova-alvo de qualquer quilometragem faz muita diferença. Parece que você está indo para algum lugar. Quando você não tem... hoje eu não vou. Tem isso também? Tem esse efeito perfeito. também? Não. Então, assim, né, até com os nossos treinadores lá da Ranfan, a orientação é objetivo. Coloca um objetivo, prova. Por quê? Porque, pensa bem, né? Poxa, você não tem nenhuma prova para fazer. Aí tá maior chuva, ou tá frio, tudo, você vai ao treino. Não faz sentido. Por quê? Né? Amanhã. Exato. Então, assim, é difícil você... ir treinar só por causa da sua saúde. Ou para quem está pensando na estética, né? Quero pra emagrecer, sei lá. Né? É difícil a pessoa se guiar ao treino só por causa disso. Agora, quando ela tem um pouco de medo, né? Na prova, quando ela tá preocupada... Tem muita gente com medo de prova? Tem. Principalmente para pessoas de primeira viagem. Né? Então, por exemplo, principalmente para as longas distâncias, por exemplo, quando a pessoa vai fazer a primeira maratona. Né? Tem muita gente que tem medo de não completar a primeira prova. Né? E imagina, você está 21 semanas, né? São os ciclos de maratona na Ranfan. 21 semanas treinando para aquilo e aí você não completa. Imagina a frustração. Então, essa pessoa vai fazer de tudo para chegar lá. Sim, né? Então, esse que é o medo da maioria do pessoal. Uma pessoa que não corre, começou agora, quer ir para a Ranfan, e está pensando numa maratona, porque é quase um fetiche, né? Algo tão glamourizado. Sim. E é mesmo, algo incrível. Fato. Ela não corre. Quanto tempo ela consegue? Sedentária. De forma segura? Segura. Saudável? Eu falaria para ela esperar 3 anos. Que legal. Eu nunca ouvi isso. Acho que a maioria das pessoas também não. Eu falaria para esperar. Quantos quilômetros? 42. Porque teve um acidente de um coaching. Viu isso? Vi. E eu não sou um atleta de corrida, mas claramente aquilo ali estava muito errado. Completamente. Eu nem sei que nível isso estava errado. Mas essa informação, 3 anos... No nível máximo. No nível máximo de erro, eu posso te garantir. Não existe isso, né? Você levar pessoas que você nem conhece, qual é o histórico, a anamnese, você não tem nada, e levar para fazer uma corrida ainda mais dessa. Assim. Né? É claro que... por isso que eu falei, você perguntou, né? Por isso até que eu te perguntei, de maneira saudável, né? É claro, se chegar em mim, né, e falar assim, o Camilo... queria correr, né? Que nem você fez aquela prova de 25 quilômetros. Foi na montanha, é diferente, né? Você corre e anda, é uma outra solicitação energética, muito menos impacto que seria uma maratona. É outra situação de prova. Por isso que era possível fazer, né? Agora, você vir para mim e falar assim, olha, em 6 meses eu consigo correr uma maratona? Consegue, mas a que custo? Né? Ou com uma lesão no joelho, ou uma lesão, sei lá, às vezes metabólica, cardíaca. Já pensou? Né? Você falava muito disso, de não é terminar a prova, é terminar bem. Exato. Faz toda a diferença. Você me deu uma bronca, eu lembro dessa bronca, porque a prova acho que foi domingo, sábado, não lembro. Eu estava lá para treinar terça-feira. Vai descansar. Sim. Isso nossa, isso me encantou demais, porque é algo que a gente tem no nosso trabalho, que é esse cuidado ao máximo, porque, de fato, não adianta, né? A troco de quê? Uma maratona em 6 meses. Agora a gente pode falar da Ranfan, né? Como é que começou isso na tua vida? Você começou lá como? E como você foi parar lá? Como ele decidiu começar a correr, né? Direcionar para correr, porque tem tantas possibilidades na educação física, né? Boa. É mesmo. É verdade, essa base... É bom que as coisas se misturam bastante, né? Já dá pra falar. Vamos lá. Então, assim, quando eu estava na faculdade, né? Isso é uma história que eu até já falei em outras oportunidades, mas é bem engraçado, porque eu entrei na faculdade, né, pensando muito em trabalhar com futebol, alguma coisa nesse sentido e tal. E jogava, né? Sempre, como eu te falei, sempre joguei futebol e tal.
quando eu cheguei na faculdade, nem conseguia tocar na bola nos treinos, né? Porque os caras eram muito bons, muito diferente do... E eu não tinha noção tática, então não fazia nenhum sentido eu estar ali. Como a faculdade era integral, lá na USP, e era um ótimo lugar para correr, eu comecei a pensar, eu não consigo ir nos treinos das modalidades, por causa do tempo que eu estou estudando. E eu estou num ótimo lugar para correr, vou começar a correr. Então eu corria na hora do almoço, no intervalo das aulas e tal. Foi aí que eu comecei a correr. Então foi quando, logo no primeiro ano da faculdade, comecei a correr. Né? E formei um grupo, né? Formei não, né? Eu tinha amigos que também gostavam de correr. Até hoje correm. Então era meio que um grupo meio fechado de amigos que corriam. O que aconteceu? Tinha uma época, né, que a Nike, né, promoveu... Foram 3 anos de uma prova que era uma prova de revezamento, que corria de São Paulo até o Rio. Né? Eram 13 pessoas. Uhum. E a Nike estava buscando pessoas abaixo de 25 anos, né? Que tinham menos de 25 anos, para correr essa prova também. Né? Queriam atingir um público, enfim. Na época, a Ranfan tinha um patrocínio da Nike. E aí, a Nike fez convênios das universidades com assessorias esportivas. Né? E a Ranfan foi associada com a USP. Então, eu e outros amigos meus, a gente prestou uma seletiva, né, de corrida. Era uma prova de 3, uma prova de 6 quilômetros, para ser admitido dentro da Ranfan. Né? Então, eu comecei na Ranfan literalmente correndo, né, como atleta da Ranfan. Tinha uma bolsa para correr, né, da Ranfan. E aí fiz a prova, né, essa Nike 600, né, que era de São Paulo até o Rio. Fiz um ano. Nesse ano, o supervisor técnico que estava na época trabalhando lá me chamou para ser estagiário. Legal. Isso foi em 2011. Não, a prova foi em 2010, eu entrei na Ranfan como estagiário em 2011. E estou até hoje. Né? Então, estou desde lá, são 13 anos lá na Ranfan. O que é a Ranfan? Sua totalidade, qual o diferencial dela? A Ranfan é uma assessoria esportiva, hoje está entre acho que as maiores do Brasil, se não é a maior, né? Pelo menos em termos de quantidade de pessoas, com certeza. Né? Então, é uma assessoria que está há 35 anos no mercado, né? Assessoria de corrida de rua, montanha e triatlon. Né? Eu acho que o nosso diferencial está muito na nossa missão, né? Que é atender qualquer pessoa em qualquer estágio que ela esteja e em qualquer objetivo que ela queira, né? A gente não diferencia, tem aquela pessoa que acabou de saber do médico que ou ela corre, ou ela anda, ou ela vai morrer, desde o cara que quer performar e fazer uma maratona para baixo de 3 horas, ou uma ultramaratona de 200 quilômetros. Então, essa capacidade de atender todo mundo está no nosso grande diferencial. A gente tem uma equipe grande, que estuda muito, que também abrange muitos locais de treino, né? Então, acho que a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente também tem uma capacidade profissional, né? Muita gente capacitada dentro, mas que principalmente tem esse pensamento de que ninguém vai ser deixado de lado. Desde aquele que começou a correr e andar, né? Que foi o teu caso, até para o cara que fez uma prova de 25 quilômetros, que também foi o teu caso no final. Sim. Então, de transformar as pessoas, eu acho que é muito a nossa missão, né? E isso é uma coisa que a gente fica... e que ao mesmo tempo é difícil de trabalhar, né? Quando vem por exemplo, uma agência de marketing. Qual é o nicho de vocês? Não. A gente quer atender... Exatamente. São pessoas. A gente quer atender todos. Sensacional. Qual a importância, na tua visão pessoal, não apenas profissional, claro, de um professor, de um coach, conhecer de forma empírica aquilo que o aluno vai estar disposto a fazer, né? Correr uma maratona abaixo dos 3, por exemplo. Qual é a diferença desse profissional em relação aos outros, né, que conhecem a parte teórica, entendem ali, mas não conhecem de forma empírica? Eu acho que aí eu vou dar, né, o treinador que sabe, né, dessa maneira empírica, que correu uma maratona forte, vai tentar passar isso para os alunos. Muito provavelmente ele tem as sensações,
que ele consegue passar, as percepções. Então, por exemplo, eu sei que uma coisa é eu falar que no quilômetro 35 da maratona é difícil. Outra coisa é quando eu passei por isso. E o que eu sinto quando acontece isso, né? Eu tenho certeza que eu mudei muito um método de falar com os alunos, explicar como que vai ser uma prova depois que eu passei por ela, né? Eu tenho certeza absoluta, né? Então, quando a sensação, por exemplo, do quilômetro 35 da maratona, que é você correr cansado, com uma sensação horrorosa, que parece que você não consegue se deslocar para frente, isso só quem sentiu consegue explicar e passar para o outro, né? É claro que se explica fisiologicamente, se explica, mas quando você tem uma real vivência do negócio, fica mais fácil de falar, você dá importância para aquilo, né? E esse que é o ponto muitas vezes. Às vezes a gente fala assim, olha, ali você vai ficar meio cansado. E não pega num ponto, olha, você vai ficar muito cansado. Aqui vai ser um ponto muito difícil para você, né? Não dá ênfase nos momentos certos, que deveria ter dado. Então, provavelmente por quê? Porque você não passou por aquilo, né? Eu ter feito provas de 100, 200 quilômetros, a mesma coisa, né? A gente sabe que até certa medida, ou você está totalmente concentrado na prova, ou você vai desistir, né? E ter passado por isso também faz muita diferença na hora de falar. Então, acho que o treinador hoje, né, que é o que eu incentivo muito os nossos treinadores da Ranfan a treinarem e fazerem provas, e não serem atletas assim, olha, vocês não precisam ser excelentes, mas vivenciar é justamente isso, porque o nível de atendimento com os próprios atletas deles muda completamente depois que eles vivenciarem aquilo, né? Eu tenho certeza absoluta. Aquela dica que você deu nessa prova de 25, se hidrata a cada 15 minutos e um gel a cada 40, 45, uma coisa assim. Eu não senti a prova, sabe? Teve um momento lá que, alguma coisa... Eu fiquei com medo, porque eu estava sentindo coisas que eu nunca senti, mas não de quebrar, né? E eu ouço algumas pessoas que quebraram numa maratona, mas na terceira ou quarta maratona. Como assim? Ela já fez a primeira, ela já fez a segunda, ela não mudou. Como ela quebra? Como ela não consegue? Quais são os motivos que fazem uma pessoa treinada quebrar? Olha, tem muitas variáveis, né? Desde o ciclo de treinamento da pessoa. Então, muitas vezes ela está muito confiante, acaba não treinando da mesma maneira como ela se empenhou nos outros ciclos. Então, já fiz, já está garantido. Acontece muito? Acontece. Não seja essa pessoa. Acontece. Deixa eu ver. Olha, tem umas questões puxa, tem dia que a gente acorda, que a gente fala, né? Tem dia que é noite, né? Que se acorda que não está num bom dia. Tem um pouco disso na corrida. E isso que é tão injusto, né? Você treina, às vezes, 5 meses para um evento e você acorda com dor de barriga. Imagina. Acontece, né? E pode acontecer mesmo, né? Então, acho que tem essas questões. Tem uma questão de ansiedade, que faz com que a gente até fisiologicamente não consiga absorver nutrientes, né? Então, isso pode atrapalhar muito. Tem uma questão que eu vejo, eu acho que isso pega muito para atleta amador, que é a projeção do fracasso, sabe? Então, o cara tá, às vezes, naquela terceira ou quarta maratona, ele tá tentando fazer um pouquinho mais forte do que nas outras, tentando bater o melhor tempo dele. Só que ele acha que não vai dar. Acho que não vai dar. E aí, no momento que ele começa a ficar um pouco mais cansado, se sente meio mal, ele acaba optando por diminuir o ritmo, tudo. Então, é uma sensação muito ruim, né? Então, é por isso, muitas vezes, sabe? Eu vejo muito isso, do cara saber que dava, mas na hora ali ele não consegue não pensar em algo que não seja falhar, entendeu? Eu sinto ainda, né, um medo de evoluir, medo de ir um pouco mais forte. Isso é comum? Isso é bem comum. Por que isso acontece? Porque, poxa, claramente vai dar. Né? E isso claramente aqui. Mas quando chega lá... Por quê? Por que a gente tem medo de evoluir? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu não sei se... É engraçado. Você já teve?
esse medo? Olha, eu acho que eu tive, mas é engraçado isso, porque na corrida, eu nunca fui muito bom assim nas competições de futebol, eu também lutei, não era muito bom e tal. Então, assim, eu treinava muito bem e tudo, mas na hora do vamos ver ali, né, eu não ia tão bem. Na corrida, por algum motivo, eu falei, isso aqui você vai fazer bem, entendeu? Você vai se matar. Então, por exemplo, ano passado mesmo, né, eu fiz um ciclo, fiz 2 maratonas ano passado, né? Fiz Boston em abril e Valência em dezembro. Em dezembro, para esse ciclo de Valência, eu não estava muito bem, assim, estava bem cansado, porque teve muita viagem e tal. Mas, mesmo cansado, eu consegui fazer o meu melhor tempo, lutei bastante, assim, tanto durante o processo quanto na própria maratona, né? Mas, por isso que eu acho que é muito importante a programação de treinos, porque ela vai te dando pílulas de momentos que você vai falando, não, olha, tá vendo, eu consegui correr tanto para esse ritmo, então dá para você fazer essa projeção para maratona. Eu acho que isso é uma das coisas, de você ter várias projeções que você consiga testes, né? No meio do processo para você entender que você vai chegar lá. Esse é um ponto. E eu acho que entra muito ali a parte do treinador. E é legal isso, né? Porque eu olho os treinos, os dados dos atletas, vejo, faço uma projeção e falo, cara, esse cara consegue fazer isso que eu estou falando. E aí você chegar e falar, olha, você vai fazer para tanto. Isso eu acho que também traz para o seu atleta Amparo, né? Exato, e aí você fala, não, peraí, ele falou que dá, né? E poxa, ele já falou outras vezes que dava eu conseguir, então por que ele está falando agora? Porque ele acha que eu consigo mesmo, né? Se você mostra que você é um profissional que está por dentro dos treinos da pessoa, sabe? Eu acho que esse papel do treinador é muito importante. Então, muita gente chega em mim, nossa, o Camilo acredita mais em mim do que eu mesmo. Mas não é porque, na verdade, eu tô vendo que dá para chegar lá, né? E acaba acontecendo, né? Acontecendo. Nossa, quem me apresentou a você foi a Adriana Pérez. Eu sou muito grato por conta disso mesmo, são limites que a gente coloca na mente e eles não estão lá. A gente tem um poder maior, né? Muito maior do que a gente vislumbra. Eu não consigo acreditar que você correu 217 quilômetros. O que é isso? Porque quantos seres humanos são capazes de fazer isso, né? Como foi? Começou, como é que você estava? Vai dar. Então, é engraçado, né? Assim, para mim, em nenhum momento desse ciclo, eu pensei em desistir. Desde a preparação, que eu até tive uma lesão na panturrilha, tudo, mas consegui seguir, até a própria prova. Durante a prova, em nenhum momento eu pensei como o ritmo é mais tranquilo de uma ultramaratona, e aí você não tem tanta responsabilidade com o ritmo, apesar de que eu precisava fazer um tempo lá que eu tinha estipulado. 10º? Eu fiquei em 10º lugar. Quantas pessoas? Eu acho que nessa prova devia ser, acho que umas 100, 150, né? É uma prova... Tem 100 seres humanos que toparam essa prova. Essa é uma prova, na verdade, ela é até bem conhecida, né, em âmbito assim, mundial, porque ela é classificatória para Badwater, né, que acontece nos Estados Unidos, que é considerada a prova mais difícil do mundo, né, que é no calor de 50, 60 graus e tal. Então, se você fizer essa prova abaixo de 48 horas, você consegue a classificação para essa outra, né? Durante a prova, assim, não foi fácil, claro, né? Poxa, são 217 quilômetros, né? Mas, por algum motivo, é aquilo, né? Você entra em outro estado e parece que você está vivendo em outra dimensão, né? Eu encaro a corrida muito assim para mim, né? É como se eu esquecesse tudo que tem por fora e aí eu tô vivendo aquele momento por aquele tempo, né? Fiz essa prova em 36 horas, acho, mais ou menos por aí. Foram 36 horas que eu estava totalmente fora da realidade. É como se eu estivesse dentro de uma fase de videogame ali e seguindo, né? Então aí é claro, né, que vai vir
vão vir dores musculares, até articulares, vai vir cansaço, sono, né? Tinha pessoas Mas que correram com você, não foi? Hã? Tiveram pessoas que correram com você? essa prova é obrigatória que você tem um apoio, né? É obrigatório. Você não pode fazer, vou fazer sozinho, não pode. Então tem que ter, geralmente, pelo menos 2 pessoas. Eu levei 3, que foi a minha esposa, né? E mais 2, um amigaço meu que também é treinador, mas é de outra assessoria, o Nicolas, e um aluno, né, da Ranfan que estava super próximo na época, também estava empolgado para participar. Então fomos nós 4, né? E eles se alternavam comigo para me apoiar durante o percurso, né? Os pacers, né, que a gente fala. E cada um fez acima de 70 quilômetros. Então estavam preparados, são apoios preparados aí para lidar com a... Não era psicológico, não. Não, também. Nossa, eu estava muito bem psicologicamente. Para você ter noção, eu não ouvi música, né? Eu mal conversava durante o percurso, né? Eu estava muito concentrado no que eu tinha que fazer ali. Né? E eu tinha muito essas questões de projeção. Eu sei que vai doer, eu sei que eu vou ficar com sono, eu sei que eu vou ficar muito cansado, mas como eu já estava tudo, isso não era novidade para mim, né? Então por isso que é importante ter etapas, né? Eu fiz uma prova de 100 no meio, né? Que, né, a gente estava junto nesse mesmo evento, né? Depois uma outra prova de 115 quilômetros, tudo, porque isso também é importante, você saber tudo aquilo que você vai passar, né? Então, isso ajuda muito a você superar quando você está no momento. Acalmar a mente ali. Nossa, que sensacional. Rapaz, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir isso aqui também vão se inspirar, né? Talvez começar a correr, talvez pensar, se já correm, se superar. Dá um conselho para quem está começando a correr. Quais são os cuidados fundamentais que ela deve prestar atenção? Eu acho que o primeiro ponto é ter paciência. Eu sei que é clichê, mas assim, não se comparar com os outros, porque é difícil. É muito difícil, né? Mas eu vejo assim, pessoas que... puxa, a pessoa começou junto comigo e ela já está evoluindo muito mais. Então, mas... Cada um tem seu processo, Histórico. né? A gente também, na hora quando a gente estudava, né, no colégio, tinha várias disciplinas, matérias. Um não aprendia matemática mais rápido que o outro, ou história melhor que o outro. E é assim, faz parte, né? Fisiologicamente, a gente também não é igual um ao outro, né? Por mais que faça o mesmo treino. Se eu colocar gêmeos para fazerem o mesmo treino, eles não vão fazer não vão ser iguais na evolução. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de comparação. Ter paciência, né? Calma. Fazer projeções. Então, objetivos a curto prazo. Meu primeiro objetivo é correr 1 quilômetro. Então, beleza. Primeiro, né? A médio e longo prazo. Então, daqui a quanto tempo eu quero correr uma prova de 20 quilômetros? Né? Então, respeitar esses momentos, né? E ficar... Como é que eu posso... comemorar essas conquistas, né? Eu vejo assim, nossa, a pessoa acabou de fazer uma prova de 5, ela nem curtiu, ela já está querendo fazer uma outra prova. Não, aproveita aqui o momento, poxa, conseguiu completar essa primeira, né? Então, eu sei que, né, o que eu estou falando parece uma coisa meio básica, mas na hora faz muito sentido, porque isso vai fazer com que essa pessoa não adiante os processos, provavelmente ela tenha menos risco de se machucar, né? Porque ela não vai saltar de uma distância muito pequena para uma muito grande, né? Isso tudo vai fazer com que ela que ela curta o processo de uma maneira mais saudável. Eu complementaria esse conselho para procurar a RunFan, procurar uma assessoria, porque o tempo que se economiza na evolução é absurdo. Eu não sei o quanto... Eu sei, com certeza isso ia acontecer, mas eu não sei o quanto eu iria me lesionar. Isso foi evitado por conselhos que eu não enxergava. Pisar torto, quadril para trás, isso machuca mesmo, né? Uma lesão que você descobre muito tempo depois, né? Então, a assessoria eu achei algo extraordinário e indispensável, nem que seja por um tempo, nem que seja para aprender a correr, né? Em quantos lugares a RunFan está? Bom, vamos lá. Eu acho que em São Paulo a gente está, né, no Parque Ibirapuera, de manhã à noite, Parque do Povo, de manhã e à noite, na USP. A gente está no Parque da Água Branca.
A gente está no Parque Vila Lobos, né? Estamos no ABC, no Rio de Janeiro. A gente tem treinos também em Alphaville, no Riacho Grande, lá com o pessoal do triatlon, né? E também do ciclismo. A gente tem treinos, né? Uma vez por mês que a gente vai para fora, então a gente faz um treino externo, né? Então lá para o Pico de Araguá, Parque Anhanguera, em outros lugares que é mais voltado para o pessoal de montanha, ultramaratonista, né? Então são muitos locais de treino, né? E muitos horários também. Sensacional. A gente fica por aqui, deixa uma mensagem para essa galera que acompanhou a gente até agora. Não, puxa, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, papo legal, fluido, gostoso de conversar com vocês. Eu acho que é isso, né, o que você falou, né, acho que, primeiro, correr é simples, né, é democrático, mas precisa de cuidados, então acho que essa questão de você procurar alguém, com certeza vai fazer toda a diferença. Mas primeiro também ter essas projeções. É melhor que você comece, né, com uma corrida, com uma caminhada, do que não fazer nada, porque agora não dá para entrar numa assessoria. Então, pelo menos começa, que isso já vai ajudar muito. Isso Sensacional. E é assim que a gente finaliza mais um episódio de Toda a Potência do Ser. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. E considera, né, se tornar um inscrito, uma inscrita aqui do canal. Deixa seu comentário, porque é muito importante pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!